Você também sente que tá vivendo no automático? Tipo, acorda, trabalha, responde mensagem, se distrai um pouco no Instagram e quando vê, já é hora de dormir de novo? Tem dias que parecem replay, tudo igual. E o mais estranho é que, mesmo cercado de gente, parece que tem algo faltando. Como se a vida tivesse virado um roteiro ensaiado, só que sem graça, sem clímax, sem final feliz. Mas, e se eu te dissesse que esse modo automático não é um problema? É um sintoma. Sintoma de algo muito mais profundo. De uma rotina que virou prisão, de um desejo abafado, de um grito que ninguém escuta, nem você mesmo. É sobre isso que a gente vai falar agora. Não com fórmulas mágicas ou frases prontas, mas com coragem, talvez com um pouco de dor. Porque às vezes, para despertar, a gente precisa encarar o que vem tentando evitar há tempo demais. Pronto para desativar o modo automático? Então, respira e vem comigo. Sabe, eu não tô falando isso de um pedestal. Eu falo porque eu também já vivi assim. E às vezes confesso, ainda vivo. Teve uma época em que tudo parecia certo por fora. Eu tava funcionando bem, entregando, sorrindo, seguindo o fluxo. Mas por dentro, era como se eu tivesse desligado. Os dias passavam e eu nem lembrava o que tinha sentido neles. E pior, eu comecei a me acostumar com isso. Engraçado como a gente aprende a sobreviver em vez de viver. Vai colocando o despertador para tocar e o coração para silenciar. E quando a gente para pensar, já se passaram meses, anos. E aí vem aquela pergunta, quase sussurrada no fundo da nossa mente. Era para ser só isso? Essa pergunta me perseguiu por muito tempo. E se você tá aqui, talvez ela esteja te rodeando também. Mas calma, porque se você tá começando a questionar, significa que o automático tá começando a falhar. E isso, por mais desconfortável que pareça, é o começo de um recomeço. E é aí que as coisas começam a mudar. Quando a gente começa a questionar, algo dentro da gente acorda. É sutil. Não tem fogo de artifícios, nem revelações épicas. É só uma sensação estranha, um incômodo. Tipo quando você calça um sapato que sempre usou, mas agora ele parece apertado. Não foi o sapato que mudou, foi você. E é aí que vem o desconforto. Você começa a olhar para os lugares onde antes encontrava sentido e já não sente nada. Os cafés com as mesmas pessoas, as conversas repetidas, os objetivos reciclados. Você se pergunta se está vivendo a sua vida ou o reflexo de alguém que você inventou para agradar os outros. E olha, isso assusta, porque sair do automático é como acordar no meio do mar sem mapa. Você percebe que está à deriva, mas que também tem o poder de remar. Mas remar para onde? Essa é a pergunta que ninguém responde pra gente. A escola não ensina. A sociedade repete: trabalhe, consuma, case, tenha filhos e espere o fim. Mas será que é isso que é viver? Ou é só cumprir tabela? Quando eu comecei a fazer essas perguntas, tudo desmoronou. Mas sabe o que é mais curioso? Foi no meio dos escombros que eu comecei a encontrar os pedaços de mim. Pedaços que eu tinha esquecido, sonhos que eu tinha enterrado por serem bobos demais, vontades que eu tinha abafado por medo de não dar certo, e principalmente silêncios que eu nunca tinha escutado. Aos poucos fui entendendo. Viver no automático é uma anestesia. Você não sente dor, mas também não sente nada. E viver, meu caro, exige sentir. Mas aí vem o impasse, né? Porque sentir dói. Despertar incomoda. E sair do automático cobra um preço que muita gente não está disposta a pagar. Tem um momento em que você percebe. Para viver de verdade, você vai precisar abandonar a versão de você que todo mundo já se acostumou. E talvez até que você mesmo acredita ser. E isso assusta mais do que qualquer rotina entediante. Porque o piloto automático, por mais sufocante que seja, dá uma falsa sensação de controle. Você sabe onde pisa, sabe o que esperar, mesmo que lá no fundo saiba que
nada daquilo te preenche mais. Mas viver de verdade exige coragem. Coragem de se perder, coragem de decepcionar, coragem de recomeçar, sabendo que vai falhar algumas vezes até acertar. E sabe o mais irônico? Muita gente prefere viver no automático justamente porque tem medo de viver. Medo de descobrir que o emprego que escolheu não era o que queria, que a relação que construiu já morreu faz tempo, que os sonhos que deixou para depois talvez não caiba mais nessa nova versão de si. Então a pessoa segue, funciona, sorri nos stories, entrega os boletos no prazo e vai apagando o fogo da alma com doses diárias de distração. Mas isso tem um custo. E cedo ou tarde, a conta chega. Talvez em forma de crise existencial, talvez em forma de insônia, ou naquela sensação crônica de não sei o que está errado, mas tem alguma coisa errada. Você já sentiu isso? Aquela inquietação que ninguém vê, mas que grita dentro da gente? É sobre isso que precisamos falar. Sobre esse grito, esse desconforto, esse vazio que, por mais que você tente ignorar, tá pedindo para ser escutado. Sabe, tem uma coisa que eu aprendi na marra. Nem todo vazio é para ser preenchido. Alguns são convites para olhar para dentro e perguntar com brutal honestidade: o que é que eu tô negando em mim? Porque viver no automático é, antes de tudo, um mecanismo de defesa. A gente se anestesia para não sentir, para não encarar perguntas difíceis, para não ter que admitir que talvez esteja tudo errado. Mas, e se o erro for o caminho? E se essa sensação de desconexão for o sinal de que você está pronto para quebrar as correntes? Para parar de repetir padrões, para sair da rota que foi traçada para você, mas que nunca te pertenceu de verdade? É curioso, né? A gente passa a vida inteira querendo acertar, escolher a faculdade certa, a carreira certa, as pessoas certas, mas raramente a gente se pergunta: quem eu seria se eu não estivesse tentando ser certo o tempo todo? E eu me lembro exatamente o dia em que eu parei. Parei de fingir, parei de me forçar, parei de correr atrás de um ideal que não era meu. E naquele silêncio desconfortável, eu ouvi algo que há muito tempo eu não escutava. A minha própria verdade. Ela não gritou, não fez cena. Ela só sussurrou como quem já tinha cansado de esperar. Agora sim, posso falar? A partir daí, tudo começou a mudar. Devagar, sabe? Como quem reaprende a andar depois de muito tempo engessado. Porque despertar não é uma explosão, é um processo. E a cada passo você se encontra um pouco mais. E se perde também, claro, mas dessa vez conscientemente. E talvez esse seja o primeiro ato de liberdade. É aí que muita gente se assusta, porque percebe que viver de verdade exige uma coisa que a maioria nunca aprendeu: presença. Estar ali, inteiro, sentir o que sente, mesmo quando dói, dizer não mesmo quando esperam que você diga sim, escolher o caminho certo só porque ele parece mais verdadeiro. E a verdade é que a gente não foi ensinado a sustentar a própria verdade. A gente foi treinado para se adaptar, para caber, para seguir o fluxo, sorrir e assinar. Mas tem uma hora, e ela sempre chega, em que o preço de se encaixar fica alto demais. Alto a ponto de custar a sua paz, a sua identidade, a sua alma. E é nesse ponto que você começa a entender que o automático nunca foi sobre rotina, foi sobre fuga. Fuga de quem você é, fuga de o que você quer, fuga da dor de confrontar tudo que você precisa mudar. Mas olha, ninguém acorda de uma anestesia sem sentir o corpo doer. E ninguém desperta para uma vida mais real sem antes encarar o luto da antiga. É como morrer um pouco para poder renascer de novo. E é nesse renascimento silencioso, quase invisível aos olhos do mundo, que você começa a reconstruir algo muito mais autêntico. Uma vida que tem o seu cheiro, o seu tom, a sua verdade, sem rascunho dos outros, sem moldes prontos. Só você e o que faz sentido. Porque no fundo, a grande virada não acontece quando a gente muda de emprego, cidade ou relacionamento. A virada real acontece quando você muda de lugar dentro de si, quando para de se esconder e finalmente
se escolhe. E é aí que tudo começa a fazer sentido. Mas escolher a si mesmo não é um ato bonito de filme indie com trilha sonora suave de fundo. É um rompimento, cru, rasgado, dolorido. É você dizendo, eu não vou mais fingir. Mesmo que isso te faça perder gente, mesmo que você tenha que sair de onde sempre se sentiu seguro, mesmo que o mundo tente te convencer de que é loucura largar tudo por algo que só você sente. E sabe o que é mais cruel? O mundo não gosta de quem desperta, porque quem desperta vira espelho. E espelho incomoda, porque mostra onde os outros ainda estão dormindo. Então você vai ouvir que está exagerando, que está numa fase que é crise, que é drama, que é ego, mas no fundo ele só tem medo de que você prove que dá para viver diferente, dá para viver fora da caixa, dá para criar um caminho sem seguir o mapa. E você vai provar, não com discursos, mas com a sua existência, com o brilho nos olhos que voltou, com o riso solto que não aparecia há anos, com a paz que ninguém entende, mas que você sente. E quando isso acontecer, você vai olhar para trás e perceber que cada lágrima, cada noite mal dormida, cada crise de identidade foi necessária. Porque foi ali, no caos, que você se encontrou de verdade. E agora que você está acordado, não tem mais como voltar a dormir. Respira, de verdade. Porque eu sei que tudo isso pode parecer intenso demais. Talvez você esteja aí com o coração acelerado ou com um nó da garganta que não sabe explicar. Tá tudo bem. Essa é a reação de quem ainda sente, de quem no fundo nunca esteve totalmente adormecido. A verdade é que a vida não vem com um manual. E mesmo que viesse, talvez ele só servisse para te manter dentro do esperado, do previsível, do confortável. Mas conforto demais adormece a alma. E o que você está sentindo agora, esse misto de inquietação e clareza, é justamente o começo da cura. Porque despertar não é sobre virar outra pessoa, é sobre se lembrar de quem você sempre foi antes de ter que se adaptar para sobreviver. Então não se apresse, não queira resolver tudo agora. A jornada não é sobre pressa, é sobre presença. E olha, você já deu o passo mais difícil, questionou. Agora, aos poucos, as respostas vão começar a aparecer. Mas não como certezas absolutas. Elas virão em forma de sensações, de intuição, de uma paz que aparece mesmo quando tudo ainda parece incerto. E quando isso acontecer, você vai entender. Não é sobre mudar o mundo lá fora. É sobre transformar o mundo aqui dentro. E isso já começou. Talvez agora tudo ainda esteja meio turvo. E tá tudo bem. O despertar não vem com legenda. Ele vem com silêncio, com desconforto, com aquela estranha sensação de que algo dentro de você mudou, mas você ainda não sabe exatamente o que. É como quando você se perde de alguém numa multidão e de repente encontra um espelho. E percebe que a pessoa que estava procurando sempre foi você. Mas não a versão domesticada, não a que agrada a todo mundo, não a que repete mantras sem sentir. Eu tô falando da sua versão crua, livre, indomável. Aquela que sonhava alto, que sentia com força e que, por muito tempo, foi calada em nome do era melhor. Agora é hora de ouvir essa voz, mas sem pressa, sem cobrança, sem querer montar um novo plano de vida em uma tarde de domingo. Não é sobre ter todas as respostas. É sobre não fugir das perguntas. É sobre reconhecer que sim, você pode estar cansado, mas que esse cansaço é, na verdade, o seu corpo pedindo verdade. A sua alma pedindo liberdade. Você pedindo você. E a boa notícia é que essa reconexão não depende de ninguém além de você. Você já é tudo o que estava procurando. Só esqueceu onde escondeu. Então, se chegou até aqui, talvez uma parte de você esteja pronta para parar de sobreviver e finalmente viver.
Mas viver de verdade não é sobre mudar tudo da noite pro dia. É sobre mudar o jeito como você se olha no espelho. É sobre começar a se ouvir, mesmo quando a voz ainda é baixa. É sobre escolher todos os dias não se abandonar. E olha, não vai ser fácil. Vai ter recaída, vai ter dias em que você vai querer voltar pro automático, porque viver consciente exige presença, e presença cansa, mas como vale a pena? Porque quando você começa a viver com verdade, as cores voltam, o gosto da comida muda, os abraços aquecem de novo, e até o silêncio fica bonito. Você para de correr por aprovação e começa a caminhar por sentido. E essa caminhada, ainda que solitária às vezes, te devolve algo que o mundo não tem como te tirar: a liberdade de ser quem você é. Então, se tem algo que eu posso te dizer agora é: não desiste, nem de você, nem dessa nova versão que tá tentando nascer. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo qual parte mais fez sentido pra você, deixa o seu like e assista esse vídeo.